Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Alfredo Pereira Júnior, trabalho com filosofia da ciência e também sou graduado em administração de empresas e tenho desenvolvido uma reflexão a respeito de questões econômicas, sociais, políticas do Brasil. E hoje eu quero trazer umas reflexões sobre o sistema financeiro, como ele funciona no âmbito internacional, não só no Brasil, mas tem surgido algumas interpretações a respeito de, da moeda, né, da natureza da moeda e como o sistema financeiro funciona utilizando, né, a moeda e também a respeito de como essa moeda é gerada pelo Estado. E uma grande questão que eu quero levantar é sobre critérios para a distribuição da moeda, que eu vou sustentar aqui, que na verdade essa é uma questão que passa pela política. Então, eu vou avançando aos poucos aqui, porque é um assunto bastante complexo. Como muitos já devem ter ouvido falar, existe uma corrente na economia chamada teoria monetária moderna, que tem uma série de contribuições, uma série de controvérsias relacionadas à teoria monetária moderna, e tem uma ideia importante que, a meu ver, é revolucionária e que nos obriga a enfocar a economia política sobre um novo prisma. A ideia é o seguinte, é que não só agora que nós temos a moeda digital, mas já no passado, desde o período das monarquias, não há uma relação de dependência, uma relação direta entre a emissão da moeda e a arrecadação de impostos. Ou melhor dizendo, a arrecadação de impostos, ela legitima o poder do Estado de estar emitindo a moeda, porque o Estado tem, né, o Estado soberano tem o poder, né, de aceitar essa moeda que ele emite no pagamento dos impostos. E os impostos são, em princípio, obrigatórios. Certo? Então, a ficção que a gente passou a acreditar a partir de um determinado momento é que essa emissão da moeda estaria, de alguma maneira, condicionada ao recolhimento de impostos. Essa ideia de que o orçamento estatal seria como orçamento doméstico, em que se arrecada impostos e aí a partir desse montante arrecadado, se decide como vai ser aplicado esse recurso na sociedade. Então, essa visão tradicional, que está se revelando uma ficção, ela gerou uma maneira de pensar a economia e de pensar o capitalismo, a transformação social, dentro de uma visão em que o sistema financeiro estaria, de alguma maneira, dependente do sistema produtivo, de modo que, né, o dinheiro seria apenas uma forma, né, de possibilitar um maior acúmulo da riqueza na mão de uma minoria, né? Então, isso está relacionado também com um certo conceito de dinheiro. Mas, a partir do momento que a gente nota que não existe uma restrição em termos fiscais para a emissão da moeda, a gente coloca a grande questão, né, quais são os critérios para o Estado emitir e distribuir a moeda dentre os agentes da sociedade. E a gente chega à conclusão que isso, de certa maneira, é arbitrário ou convencional ou depende de critérios políticos. Vamos pensar já no passado, havia uma restrição para a emissão de moeda que era a garantia em ouro, né, ou prata, metais preciosos. Então, um rei podia emitir tanta moeda quanto ele quisesse, dependendo do material que ele dispunha. Isso, de certa maneira, incentivou, né, a corrida pelo ouro,
né, nos quatro cantos do mundo, né, porque precisava haver mais ouro para poder ter mais moeda de ouro, né? Isso colocando de uma forma muito simples. Mas a questão que já se poderia colocar nessa época é o seguinte: o rei imprime, o rei ou a rainha imprime ou funde, né, moedas, e qual o critério para ele distribuir essa moeda na sociedade, né? O que vocês diriam, né? Que critérios o rei utilizava, né? Sabendo que a fonte, a origem ali da moeda está ali né, numa casa da moeda, ou no caso da antiga moeda de papel, né, tá, na casa da moeda, ou na fundição onde fazia as moedas. E dali que se espalhava para a sociedade. Agora, quais os canais, quais os caminhos para esse dinheiro fluir para a sociedade? Como que as pessoas, cada indivíduo da sociedade tinha acesso a esse dinheiro? Só poderia ser por algum tipo de relação com o rei ou a rainha, né? Então, dali se forma um tecido social que, em princípio, não tem nada a ver com o sistema produtivo. Embora, claro que vai haver uma grande interferência, né, do sistema produtivo, ou seja, os proprietários de terra, ou, né, os industriais aí na época da Revolução Burguesa né, e todo mais as atividades ligadas à produção das condições de vida, né, vai haver uma relação disso com a moeda produzida, gerada pelo Estado, né, seja o Estado monárquico ou republicano. Mas, se são dois domínios separados, né, então nós temos, na verdade, duas matrizes para a gente tentar entender a sociedade. Uma das matrizes que é tradicionalmente utilizada no marxismo, que é pensar o sistema produtivo, as relações de produção, relações de classe, né? O outro domínio é um domínio que começa onde o dinheiro é gerado e vai fluindo por canais que não necessariamente vão ser relacionados com o processo produtivo, né? Então, nós temos aí o que a gente, na linguagem comum, chama, né, especulação financeira, né? O sistema financeiro na sua parte de operações monetárias não relacionadas necessariamente com o sistema produtivo, nem com o consumo dos produtos, né? A compra e venda no chamado mercado. Quer dizer, o mercado financeiro não é idêntico ao mercado de bens e produtos, né? Tá bom, então, se é assim, tem essa grande questão, que eu diria um verdadeiro escândalo, que a partir do momento em que a moeda não tem mais lastro material, nem, né, no ouro, nem no petróleo, né? Hoje em dia a moeda é criada apertando a tecla de um computador. Então, em princípio, não está existindo nem critério, nem controle da geração do dinheiro, porque os bancos também podem gerar dinheiro ao conceder empréstimos. Por isso, mesmo a economia indo muito mal, os bancos sempre vão ter lucros, porque eles podem emitir o dinheiro e depois eles arrumam. Aí que está, tem um conluio um pouco conhecido entre os bancos privados e o Banco Central dos países, né, soberanos, para que essas emissões que os bancos fazem, de alguma maneira, seja legitimada pelos bancos responsáveis pela moeda soberana. E essas operações são muito complicadas, pouca gente conhece os detalhes, né? E como que o Estado garante a moeda que ele emite? Aí entra os impostos, né? E aí se gera uma ficção, né, de que os investimentos, os gastos do Estado vão ser amarrados à arrecadação de impostos, né? Então, nós temos todo ano no Brasil o orçamento que é votado no Congresso, em que, né, se tem uma certa disponibilidade de recursos arrecadados para serem utilizados nas várias frentes de gasto público, né, de pagamento de funcionalismo e
gasto com educação, com saúde, né, com infraestrutura, tudo mais, né? Então, a gente vive nessa ficção de que esse orçamento ele é limitado pelo montante arrecadado por impostos. Isso, então, é uma falsidade. E, na verdade, o dinheiro que é emitido não passa pelo Congresso. Então, vem a grande pergunta, qual o critério para se decidir para onde como esse dinheiro é distribuído na sociedade? Não seria necessário criar mecanismos de transparência para a sociedade, de alguma maneira, controlar ou, pelo menos, ficar ciente de como isso é feito, né? E uma outra questão, né? Será que esse sistema funciona bem? Porque, visto que todo mundo pode, todos os agentes que têm, né, condições, como os bancos, né, e o próprio Estado, têm condição de gerar moeda, né, então pode haver situações, né, de crise que vai haver uma quebradeira, porque se está havendo, né, uma distribuição caótica da moeda na sociedade, né, isso vai fazer com que o sistema produtivo não seja devidamente alimentado pelo dinheiro, porque o sistema produtivo precisa de uma quantidade certa de dinheiro para funcionar bem, né? Para as pessoas poderem comprar os produtos, para os empresários terem recursos para investir, chamado capital de giro. E se o dinheiro flui, né, para atividades não produtivas, e se nesse contexto, né, nós temos o chamado mercado das sombras, ou seja, uma série de operações financeiras duvidosas em que as pessoas estão levando vantagem sem gerar uma contrapartida para o sistema, né? Então, isso aumenta o risco de haver uma quebradeira do sistema, né, a qualquer momento, né? Isso está sendo levantado por vários analistas. E, por outro lado, a gente comparando com, por exemplo, a China, né, que tem um sistema estatal, um sistema bancário estatal e que usa esse recurso de acordo com seus planos de desenvolvimento, seus projetos de desenvolvimento tecnológico, industrial, a gente vê que a economia funciona muito melhor. Então, eu acredito que a grande vantagem da China é essa. Esse é o segredo da China, é ter critérios de distribuição do dinheiro, eles têm a moeda deles, critérios de distribuição do dinheiro que passam pelo desenvolvimento econômico, né? Tendo como alvo o sistema produtivo, né? Complexo tecnológico, industrial, e também a melhoria das condições de vida e da renda do povo, né? Para que possa adquirir os produtos, né? Não adianta produzir se não vender, né? E também não adianta aumentar a quantidade de recursos para as pessoas comprar se não houver produção. Mas lá eles fazem as duas coisas casadas. E como eles conseguem fazer isso? Pelo chamado planejamento central, né? Existe um projeto de desenvolvimento do país com metas, né? O que vai ser produzido, quais vão ser as inovações de produtos, né? E como que vai ser feita a política salarial para que, né, a renda do povo acompanhe o aumento da produção, de modo que haja o ciclo, né, da produção e consumo. E então nós temos um grande desenvolvimento econômico. Já em países como o Brasil, tem um caos, né, em relação a essas questões, porque nós temos vários, quer dizer, não muitos bancos privados, mas nós temos bancos privados poderosos e que têm um certo conluio com o Estado, né, de modo que tem muita gente ganhando dinheiro com a especulação financeira, né, e aqueles empresários produtivos estão com falta de recursos e, mais grave, os consumidores estão endividados, então não adianta produzir que não vai ter quem compre, né? Então nós chegamos numa recessão que só se aprofunda, independentemente da pandemia, isso já vinha acontecendo, né? E nessa nova perspectiva que é trazida por essa ideia, né, de que a emissão de dinheiro não depende da arrecadação diretamente,
a gente começa a reinterpretar o passado, né? A questão do milagre brasileiro, que foi feito, né, com base em empréstimos em dólar. E depois o dólar subiu, né, e isso então fez com que aquele grande surto de desenvolvimento, né, chegasse certos impasses com o aumento da inflação, né, e uma estagnação, uma certa crise econômica, né, que inclusive inviabilizou a continuidade do governo militar, né? Eles perderam credibilidade, principalmente pelo seu fracasso no plano econômico. Mas hoje em dia a gente pode dizer, com uma certa segurança, que empréstimo em moeda estrangeira só seria necessário para importações, porque para investimentos em produtos, recursos, matérias-primas e força de trabalho manual, intelectual, que o país já tem, né, essas competências e esses materiais e tudo isso, não precisaria usar o dólar, né, evidentemente, se endividar em dólar. Mas nós tivemos um problema longo aí com a dívida externa e FMI e tudo mais, né, porque a gente, por algum motivo, não usou essa capacidade de emissão e, quando usou, fez de uma forma muito errada, né? Aquela hiperinflação que havia aqui, entre outras razões, é devido a emissões em papel moeda, né? Porque o papel moeda, uma vez que é emitido, ele entra em circulação e vai se acumulando, né? Então, se abusa da emissão de papel moeda, né, vai acabar tendo uma liquidez, inclusive no povão, né? Porque o dinheiro entra em circulação e vai se acumulando, né? E mas vai perdendo o poder aquisitivo, né? Por isso que muitas vezes se diz que a inflação também é ruim para o pobre, né? E né? Porque a pessoa recebe uma certa quantia, mas ao final do mês já está desvalorizado, né? Bem, mas a gente, para combater a inflação, né, adotou medidas de restrição e que, pouco a pouco, foram fazendo com que a economia ficasse sem liquidez, né? Porque se colocou como prioridade, né, o chamado equilíbrio fiscal, ou seja, o Estado não emitir, não gastar mais do que arrecada, mas isso é uma armadilha, é prejudicial para a economia, para o próprio Estado, porque se é o Estado que gera moeda, ele tem que suprir a sociedade de uma quantidade certa de moeda para a sociedade funcionar. E aí vai haver também aumento da atividade econômica e aumento de arrecadação de impostos, né? Então, o imposto é a consequência, não pode se esperar que já haja de início uma arrecadação suficiente para cobrir todos os gastos, né? Isso começa a ser reconhecido por economistas, né, que estão mais antenados aí nessas novas ideias, né, como no Brasil, André Lara Rezende se tornou destacado por trazer essa ideia, né, de uma maior flexibilidade nos gastos públicos e a necessidade de se repensar o orçamento, porque da forma como ficou a partir do governo Temer, né, com o teto dos gastos e regra de ouro e tudo mais, o país ficou engessado e sem meios de aumentar a liquidez na população para haver uma melhoria da atividade econômica, né? Com a pandemia, certas liberdades, aí, certas restrições foram eliminadas, foram retiradas, mas mesmo assim ainda não existe, né, um modelo que funcione, né? O Guedes já está pensando de onde ele vai extrair recursos da sociedade para cobrir, né, esses gastos aí por causa da pandemia, o auxílio de R$ 600, etc. Né?
Quer dizer, esse é o paradigma antigo, né? No paradigma novo da MMT, né? Teoria Monetária Moderna, não há tanta restrição assim, né, para o gasto público. E também, se o gasto público for bem feito, né, vai gerar desenvolvimento econômico, e vai gerar um aumento de arrecadação né, e no final das contas a sociedade vai melhorar. Mas, de qualquer maneira, tem uma questão que está colocada que eu acredito que a grande questão é que é preciso, nessa época da moeda digital, estabelecer critérios de como a moeda emitida pelo Estado vai ser distribuída dentro da população para induzir o desenvolvimento. Não só o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento humano em geral, né? Na parte de cultura, de ciência, artes, né? Tudo mais precisa ser financiado. E isso demanda um uso da tecnologia da informação para gerar uma transparência disso aí, porque atualmente é opaco, né? Poucas pessoas sabem como é que acontece e escondem, né, da maioria. Isso aí é um buraco negro que existe porque o orçamento que o Congresso vota é oriundo das arrecadações que o Estado faz. Mas a emissão de moeda não depende disso. Então, se alguém aperta um botão no computador e gera R$1 trilhão, certo? Essa pessoa, como é que esse R$1 trilhão vai fluir para a economia? Isso não está no orçamento que passa no Congresso. Isso aí está. E se num banco, né, se gera lá R$1 milhão na conta de alguém em um banco, né? Fica por isso mesmo, né? Como que se controla essa geração de dinheiro e para quem esse dinheiro vai? Está muito fácil emitir moeda, mas precisa ter um critério para onde isso vai, né? Então, é uma grande questão para a sociedade discutir. Primeiro passo é a gente tomar consciência disso, né? A gente sair daquela ficção, daquele teatro, né, que é aquela discussão anual do orçamento no Congresso, e a gente cair na real, né, como é que a coisa realmente funciona. Então, a teoria monetária moderna, que eu ainda conheço pouco, mas ela traz essa ideia fundamental para a gente entender realmente como as coisas funcionam. Certo? Então, o que eu queria trazer para vocês é isso, é compartilhar essas inquietações, essas questões que me passam aqui pela mente, né, e que são importantes para a gente começar a pensar para onde nós vamos, né, qual vai ser o caminho para o Brasil se desenvolver, sair desse buraco que nós estamos, né? Então, um abraço para todos. Se alguém quiser fazer algum comentário crítico aqui embaixo, fica à vontade.